Jair Bolsonaro, presidente, o senhor está querendo afundar o Brasil com o Paulo Guedes. O senhor está de brincadeira com o Paulo Guedes. O senhor é parente do Paulo Guedes, presidente. Esse homem aqui é um homem que já mostrou que não gosta de pobre, né? Ele ferrou o pobre até agora. Agora vai ficar a impressão que o Paulo Guedes é bonzinho porque ele está dando um auxílio de R$400, mas desde o início da pandemia ele queria dar 200. Depois ele interrompeu o auxílio de 600 para fracionar em parcelas que dão média de 200. Ele não queria gastar dinheiro com o povo. O que esse homem fez pelo Brasil até agora na economia? O que ele fez pelo pobre do Brasil na economia? Se fizesse, não tinha tanta gente morrendo de fome, os preços não estavam tão altos e o Brasil não seria um dos 3 países cuja inflação bateu 2 dígitos. A economia gestada pelo Paulo Guedes e a equipe dele é péssima das péssimas. E ele já mostrou que ele é um ser humano que não está nem aí com o pobre. A empregada não pode viajar para Disney, a energia elétrica pode aumentar. Então não adianta agora ele dar um auxílio de R$400 e dizer que é bonzinho. Não, o diabo não vira anjo da noite para o dia, não. Pelo contrário, o diabo é um anjo caído. Esse é o grande detalhe. Acontece que os políticos que estavam em volta do Bolsonaro falaram assim, olha, para de ouvir o Paulo Guedes, senão o senhor não vai ser eleito nem para presidente de time de botão. Hoje, quando eu vi que o Paulo Guedes iria sair, eu rezei 3 Pai Nosso e Ave Maria para ele sair mesmo. Os evangélicos oraram, os muçulmanos, os budistas pediram, pelo amor de Deus, vai embora. Sai, Guedes! Sai daí, Guedes! Sai daí, Guedes! Põe lá o Paulo Guedes, você acha que ele vai virar anjo de uma hora para outra? Sai daí, Guedes! Sai daí! Sai daí, Guedes! Por que você não sai daí? Caian Messina, rapidamente, só um destaque, que depois a gente conversa com mais tranquilidade. Vocês estão com Caian Messina? Isso é o Paulo Guedes, a figura mais execrada do Brasil hoje, pô. Então, o Paulo Guedes, em primeiro lugar, o Paulo Guedes, se ele fosse um bom ministro da Economia, quando começou a pandemia, ele falava assim, presidente Jair Bolsonaro, vamos propor uma reforma administrativa, porque vai faltar dinheiro. Então, reforma administrativa e enxugar o governo Jair Bolsonaro, que como todo governo, né, os governos todos aí, até o do Fernando Henrique, que tem, o Fernando Henrique saiu do governo com um monte de esqueleto no armário. Fora isso, nós tivemos 2 presidentes empichados e 2 presidentes presos. O governo sempre arrecada muito e gasta errado. Gasta errado e com gente que não deve gastar. Você não pode demonizar o funcionário público que trabalha muito e ganha pouco. Tem que pegar aquele que não trabalha nada e ganha muito. E isso nos 3 poderes. Não era um poder só, não. Nos 3 poderes. Isso seria o ministro da Economia. Até agora esse cara não fez nada pelo Brasil. Não falou isso pro Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi dar 30 bi, ou 31 bi, ou 34 bi, isso eu falei há 200 anos, agora órgãos internacionais estão analisando. Eu não sou órgão internacional, mas estou falando há tanto tempo. Se não tivesse dado 30 bi de emenda para parlamentar, gastar para eleição e gastar com obra, gastar com serviços sociais, o Brasil não teria que furar o teto. Se o Paulo Guedes... E furar teto é mexer com dívida pública. Isso significa que investidor nenhum vai investir num país que perde a mão da dívida pública. Antes, o Paulo Guedes pregou um calote financeiro do pagamento de precatório. Precatório é quando você tem um título do governo, né? Aí vem fundos nacionais ou internacionais, principalmente os internacionais, vale 15, ele compra por 5. Só que ele quer receber o dinheiro dele. Aí o Paulo Guedes não quer pagar esses fundos internacionais. Aí o dinheiro que seria aplicado numa empresa não é aplicado na empresa brasileira. Aí a empresa, o que ela faz? Além de não contratar os 14, 15 milhões que estão sem emprego na rua, ela manda mais gente embora. E aí significa o quê? Que o dólar sobe. E aí quem ganha? O Paulo Guedes, que tem um offshore lá fora. Quanto ele ganhou de ontem para hoje, com o dólar batendo o que bateu? Ah, mas isso não é ilegal, Datena. Mas no mínimo é imoral. De ontem para hoje, ele ganhou mais de R$300 mil aproximadamente. Não precisa ele mexer da empresa dele, como dizem que ele não mexeu. O dólar sobe sozinho. Então, isso no mínimo é imoral.
essa seria a oportunidade para dar uma bica e mandar o Paulo Guedes embora. Agora, o presidente Jair Bolsonaro diz para todo mundo, isso ele mesmo diz, que não entende de economia. Eu tinha alguma dúvida se ele entendia de economia ou não. Agora não tenho nenhuma. Por ele manter o Paulo Guedes, ele entende menos de economia do que eu. Agora, nós dois entendemos mais economia do que o Paulo Guedes, e qualquer dona de casa entende mais economia do que o Paulo Guedes, que é uma catástrofe, é um desastre. E agora, o que ele fez? Ele fez o presidente Jair Bolsonaro, por não ter tomado medidas que deveriam ter sido tomadas lá atrás, no começo da pandemia, né, que a equipe econômica devia aconselhar o presidente a fazer, como eu repito, desinflar uma máquina de governo inchada pra caramba. Agora ele fez o presidente Jair Bolsonaro furar teto sob o risco da mesma coisa que aconteceu com a Dilma, de ser empichado por gastar dinheiro demais. Aí o povão fica com a impressão assim, Datena, mas eles estão gastando dinheiro para salvar o povo. Sim, podia ter feito isso com o dinheiro que eles deram para parlamentar, que eu não sei o que eles fizeram com o dinheiro, 30 bi, 32 bi. Podia ter feito isso dentro da lei. Por que a equipe econômica não aconselhou o Bolsonaro a não distribuir dinheiro para parlamentar lá atrás, é que furou teto agora, arriscando inclusive a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Há muito tempo que eu estou dizendo, olha, sai fora do Paulo Guedes que ele vai te ferrar. Com o dólar aumentando, a bolsa caindo, o que acontece com você? Dólar aumentou? Aumenta arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, você come menos. Tá? O que é? Dólar aumentou, menos combustível dentro do seu tanque. Seu tanque vai ficar vazio, porque o preço do combustível está atrelado ao dólar. Dólar aumentou, significa mais desemprego, porque as empresas vão investir menos. E a nossa mercadoria fica de uma maneira absurda, colocada ali na prateleira, ninguém compra, o que tem que exportar, a gente chega perto de um estado de estagflação. Não é à toa que o Paulo Guedes estudou em Chicago, né? Podia ter estudado em Boston, porque na verdade ele é um péssimo dos péssimos ministros da economia, não é boa pessoa, o que me parece, não é uma pessoa legal, não é uma Madre Teresa de Calcutá, não é um Gandhi, porque quem fala que empregada doméstica não pode viajar para Disney, isso é brincadeira, isso beira ao fascismo. É terrível isso. A empregada doméstica não pode viajar. O que tem que aumentar a energia elétrica? Para ele, nada. Mora na Granja do Torto. Ô, Caian, só um destaquezinho rapidinho que você volta com mais calma. O Paulo Guedes teve para cair ou não teve para cair? Olha, teve muita gente no Palácio do Planalto pressionando, no Congresso Nacional pressionando, mas Datena, ele negou peremptoriamente que tenha pedido para sair, e o presidente, como você bem destacou, disse que Paulo Guedes fica, Datena. Mas por que o Paulo Guedes fica, hein? O que ele tem com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não quer falar que o Paulo Guedes fica? Eu estou lendo aqui na capa do UOL, Lira responsabiliza Senado e governo Bolsonaro por crise com o novo Bolsa Família. O que o Senado tem a ver com isso? Tem, porque também não fez nada de social para o povo. O que o Senado fez de social para o povo? Também não fez nada. Mas o governo também não fez nada. Nesse ponto o Lira está certo. Mas o Lira é de onde, hein? É do Senado também, né? Podia ter ajudado a fazer alguma coisa. Daqui a pouquinho os destaques, olha, risco de desabastecimento no Rio de Janeiro. Acho que agora acabou a greve dos tanqueiros. Acabou, o Caian Messina. Que notícia você tem aí? Acabou a guerra do quê, Datena? Greve dos tanqueiros, guerra de nada. Greve. Esse baita orelhão aí não, que a gente estava falando da guerra. Greve. Pensei que era outra guerra aí. A tendência é de que sim, né, Datena? Esse anúncio do presidente Bolsonaro aí, né, de um auxílio aí para os tanqueiros principalmente, ou para os caminhoneiros que precisam abastecer os caminhões com diesel, né? Isso realmente desmobilizou as categorias. Ontem haviam pelo menos 6 estados aí mobilizados, muita gente correu aos postos de gasolina, né? Com memória ali, né? De toda aquela situação complicada durante o governo passado, mas agora a tendência de que os ânimos estejam mais calmos, e é bom que a gente frise, Datena, o ministro Tarcísio Freitas,
Freitas, ministro da Infraestrutura, ele é muito querido pelos caminhoneiros, né? E ele tem tomado a frente aí dessa negociação, ele está pessoalmente conversando com esse pessoal. E a garantia que temos do Ministério da Infraestrutura agora é de que não tem greve, isso está afastado. Por enquanto o Paulo Guedes não sai, a gente inicia aqui a campanha Sai daí, Guedes! Sai daí, Guedes!